Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro. Aqui é sua irmã, sua amiga, sua companheira de todos os dias, Anita Castro, e nós estamos começando a partilha de mais um Diário Encantado, iniciando sempre pela leitura de uma página do nosso querido livrinho Diário Mágico da Deborah Blake. E neste dia 10 de julho, quinta-feira, nós vamos ler o tema Cernunno, Senhor do Submundo. E Deborah Blake nos diz o seguinte: Cernunno é um deus celta normalmente representado com corpo de homem e chifres de cervo. Alguns consideram que Erne seja sua contraparte britânica. Um adendo aqui meu, tá, gente? Sempre quando vocês verem imagens de deuses com chifres ou deusas com chifres, não significa mal, tá, gente? Bruxas não acreditam no diabo. O diabo, gente, é um mito cristão e não do paganismo, não da bruxaria, tá certo? Então, vamos deixar bem claro, todos os animais que estão na natureza, que têm chifres, quanto maiores os chifres, maior o seu poder dentro daquela manada, não é mesmo? Então, vamos observar que chifres significam poder, tá, gente? Não malefício, não ligação com o diabo em quem nós não acreditamos. O mal, gente, os diabos estão dentro do coração do ser humano, daqueles que vivem acusando os outros de malefício, daqueles que vivem falando mal das pessoas, fazendo maldade e depois vão para dentro dos seus templos, das suas igrejas, dizerem que adoram a Deus. Só que esquecem de que está escrito na própria Bíblia deles mesmos e na Bíblia que eles dizem que é a palavra de Deus, que se nós não olharmos para o ser humano, para o nosso irmão, e não o amarmos, não amamos a Deus. É isso que diz. Então prestemos atenção, tá, gente? Chifres têm relação com o poder, tá bom? Não tem relação com o mal, muito menos com o diabo, ser no qual nós não acreditamos. Porque o mal habita no coração das pessoas. O mal habita, gente, em cada coração que não está disposto a fazer a sua parte com gratidão e dedicação. Ok? Então, continuando aqui a nossa leitura. Cernunno é o senhor do submundo e dos mortos, bem como o deus da cura, da natureza, dos animais, da caça, da sexualidade, da fertilidade e da abundância. Resumindo, ele é, de muitas formas, uma personificação da própria natureza, o início e o fim da vida, por vezes acolhedor, outras vezes brutal, e ainda assim fonte de muito do que é bom. Seria um erro considerar os deuses que cultuamos apenas como seres benignos e amorosos, embora certamente possam assumir aspectos assim, e muitas vezes o façam. Mas, ao meu ver, nossos deuses e deusas são muito mais complexos do que isso. Cernunno pode conceder a você abundância se pedir isso a ele, mas esse Deus caçador sabe que sempre há um preço a pagar pela recompensa que se recebe, e é improvável que lhe dê o presente sem esperar um sacrifício de sua parte. Gente, novamente adendo meu, sacrifício às vezes de uma má vontade que se tenha, de um engano que se tenha, de um erro que se tenha, tá, gente? Ou de uma aplicação da nossa boa vontade em algo que não está mais nos fazendo bem. Não são aqui relacionados a sacrifícios humanos, sangrentos, nem de animais, tá, gente? Não se utiliza desse tipo de sacrifício dentro da arte antiga, dentro da bruxaria, certo? A gente ama a natureza, então nós não vamos nunca jamais praticar atos maus contra a natureza, incluindo o ser humano e os animais, tá, gente? Então vamos deixar muito claro que esse preço a pagar às vezes
é uma mudança radical que precisa se fazer na nossa vida, tá? Esse sacrifício, às vezes, é de algo que nós viemos procrastinando na nossa vida, que nós não queremos deixar e precisamos deixar, tá bom? Então, vamos entender. E aqui, o que ela nos fala, que os deuses e deusas têm não somente o lado benigno e amoroso, mas também eles têm o lado justo, o lado essencial para a humanidade, que é o lado da corrigenda. E o Deus Jeová, o Deus cristão, também é assim, tá, gente? Se vocês estudam a palavra bíblica, vocês vão ver que o Deus cristão também é assim, tá? Ele também age com justiça. A divindade, seja ela qual for, como nós entendermos, porque a divindade, ela é única, ela tem as suas essências que nós não compreendemos. Então, a divindade, ela age com amorosidade, com delicadeza, com suavidade, não é mesmo? Com benignidade, mas também age com justiça, fazendo o que é melhor para nós. Então, compreendamos isso, ok, meus queridos? E a sugestão mágica dessa nossa partilha de hoje é: ao adentrarmos os meses escuros do ano, monte um altar para Quernuno e peça a ele que proteja você e os seus no período que se segue e ajude a manter o alimento na mesa e a saúde no lar. Em troca, suspeito que ele apreciaria se fizesse um pequeno sacrifício para alimentar suas criaturas selvagens, já que elas também penam para sobreviver ao longo do gelado inverno. Então, gente, a sugestão dela aqui é que quando a gente pedir algo, no caso aqui para Quernuno, possa se fazer um sacrifício de alimentos para as criaturas da natureza, não é? Então a gente pode alimentar os animaizinhos que estão com fome, gente. Olha só, isso é um tipo de sacrifício agradável aos deuses, porque vai sustentar as criaturinhas que estão em necessidade, não é mesmo? Então, que a gente possa aí tomar essa beleza, esse exemplo que vem aqui do paganismo, da bruxaria, junto do deus Quernuno, para a nossa vida, tirando as essências daquilo que serve para você e aquilo que não serve você deixa de lado, ok? É aí um exemplo de que nós podemos viver em harmonia com todas as coisas. E nós vamos então, para concluir a nossa partilha de hoje, ver o oráculo das intenções, que é o oráculo que estamos trabalhando essa semana, canalizado por Regiane Cobra e ilustrado por Carol Cati. E a cartinha que nos sai hoje é a cartinha da contemplação. Olha que carta linda essa carta, gente. Carta maravilhosa para essa quinta-feira, dia 10 de julho. E essa carta nos traz a seguinte mensagem: quando nenhuma ação é permitida no momento, o exercício da contemplação nos ensina a olhar os fatos por outra perspectiva. Olhar simplesmente a natureza da experiência, sem qualquer tentativa de mudá-la. Aprenda a ressignificar o que não pode ser mudado. Então, gente, muitas vezes nós estamos vivendo fatos que não podem ser mudados naquele momento, que precisa apenas da nossa aceitação. Então, que a gente possa olhar de uma forma a ressignificar as situações, não tentando olhar apenas para que seja aquilo de negativo que estamos vivendo, mas vendo no que essa situação pode transformar a nossa vida para melhor, não é mesmo? E contemplar, agradecendo aí essa experiência de crescimento e sempre com boa vontade. E assim então, vamos concluindo a nossa partilha de hoje, meus queridos e minhas queridas. Que possamos aí sempre receber da Mãe Divina suas bênçãos em todas as suas faces e que nós, com boa vontade e dedicação, possamos fazer a nossa parte, sempre agradecendo a tudo que vivenciamos. Assim estaremos iluminando os nossos caminhos, de todos os que nos rodeiam e de tudo ao nosso redor.
Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço, desejando que tenhamos aí uma maravilhosa quinta-feira. Tchau, tchau, meus amados e minhas amadas. Até amanhã.